Olá, tudo bom com você? Hoje é dia 3 de setembro de 2025 e nós estamos dando início a mais um dos nossos cultos semanais aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que a sua semana esteja sendo abençoada na presença do Senhor, que você a cada dia possa estar sentindo a mão dele agindo na sua vida. Quero te convidar agora para, nesse início de culto, nós louvarmos ao nosso Deus com alegria, porque só Ele é digno de glória, de honra, de louvor, e nós vamos começar realmente com muita alegria nesse culto de hoje. Nós vamos primeiro ler um texto bíblico lá no Salmo 29. Leia aí comigo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora nós vamos louvar a esse nosso Deus cantando. E nós vamos cantar duas músicas que falam exatamente sobre isso. Sobre a glória, majestade, domínio, honra, poder que existe no nosso Deus. Por isso é que nós esperamos sempre nele. Por isso é que nós cremos nele. Por isso é que nós o servimos. Porque ele é o nosso único, perfeito, maravilhoso, santo Deus. Então, canta aí comigo, vamos louvá-lo. Ao que venceu a morte, o Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Ele me encontrou. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a
Quem sou eu pra negar o teu poder? Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, a primeira quarta-feira de setembro. Pois é, e os dias vão passando e a gente vai caminhando pela fé, um dia de cada vez, como nos ensina Jesus lá no Sermão do Monte. Cada dia o seu mal, cada dia a sua demanda, cada dia o seu cuidado. Então, não se perca nos dias para frente. Não fique agarrado nos dias que se passaram. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda, só existe o presente. E se você está me vendo agora, é porque o Senhor está te mantendo de pé com um propósito na sua vida, e esse propósito envolve salvação. Você pode ler o texto bíblico aí com a Rose. Vocês louvaram o Senhor cantando Tu és Deus, que nos resgatou, digno de louvor. Tudo pertence a Jesus. Louvores mais modernos, com bandas mais qualificadas, digamos assim, acústica, coisa boa, né? Muito bom. Nesse salmo que vocês leram aí, o Salmo 29, né, um versículo,
fala tributai ao Senhor. Tributo é uma palavra que no primeiro momento, quando nós a ouvimos, levamos ao imposto, ao encargo, a alguma coisa obrigatória. E essa palavra, no caso do latim, vem de tribos, que eram famílias, grupos, que se organizavam e que é a sociedade nos dias de hoje. Então essas tribos se tornaram nações, das quais nós fazemos parte. O Brasil é uma tribo da América Latina ou da América do Sul. Dentro da nossa grande tribo Brasil existem outras tribos, nesse caso etnias indígenas também. Mas essa palavra também vai para tribunos. Então traz consigo a ideia de que as tribos pagassem aos tribunos, que seriam os líderes, um valor para que houvesse condições dessa sociedade se manter, que veio trazendo desenvolvimento até os dias de hoje. Então é uma pena que nem sempre os tributos que pagamos eles retornam para a gente como gostaríamos, não é verdade? E vemos infelizmente muita corrupção nesse país. No entanto, a gente só consegue ter a ciência dessa corrupção a partir do trabalho extraordinário que a gente tem visto nos últimos anos, que eu tenho falado, da polícia militar, polícia civil, polícia federal, tribunais de justiça, investigações, quadrilhas. Você está vendo gente sendo presa de tudo quanto é lugar. Então, de alguma forma, a gente tem conseguido trazer de volta alguns tributos. Quando a gente vai para a Bíblia, ele tem um sentido de reconhecimento, de submissão, ao mesmo tempo de honra e de presente. Então, quando os 3 reis magos foram visitar Jesus, o Deus menino ali, eles levaram tributos, ouro, incenso e mirra, com seus símbolos específicos. Então, quando nós pensamos em tributar ao Senhor honra e glória, é reconhecer quem Ele é, que a honra e a glória pertencem a Ele, como Deus único, como Deus Criador, como nosso Senhor e Salvador. Diante do que significa adoração, tributar ao Senhor honra e glória, somente o povo de Deus faz isso, os filhos de Deus. E que nesta noite ou nesse dia, independente do dia que você esteja participando desse momento, se você ainda não tributou honra e glória ao Senhor nesse dia, para agora o vídeo, como eu sempre falo, vai fazer, vai orar, ou depois separe sempre um momento de honra, de glória ao nosso Deus, que é digno de todo louvor. No dia de hoje eu queria refletir com vocês acerca daquilo que eu vou lendo, sempre ouvindo. E uma palavra que veio nos últimos dias no meu coração é avivamento. Avivamento significa dar mais vida àquilo que já tem vida. E a gente tem visto no mundo, principalmente depois da pandemia, tudo que nós vivemos, um movimento de Deus nas nações em que o evangelho tem sido pregado, continua sendo pregado, mas por causa da tecnologia, da facilidade que nós temos de conexão e do que nós chamamos de globalização do mundo, o mundo ficou pequeno, a gente tem visto um mover de Deus em todos os continentes. A igreja que mais cresce no mundo, por incrível que pareça, não é nos Estados Unidos, não é na América, não é na Europa, pelo contrário, a Ásia e a África. A Índia está tendo um crescimento, Irã, com toda a perseguição, nós vamos para a China. E Deus tem feito um mover extraordinário. Na juventude também, quando nós olhamos para a África, o movimento de evangelização das agências missionárias, inclusive a nossa, enquanto batistas brasileiros, estamos em mais de 95 países, mais de 2.000 missionários, e temos visto em cada lugar. Quando você vai ver a história da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, você sabia que a Coreia do Norte era o país que mais tinha igreja? Que Mao Tse Tung, que vinha das influências da China, e depois o comunismo que chegou lá, destruiu aquilo tudo, houve a divisão da Coreia entre o Norte e o Sul, o Norte então entrou pelo caminho dos socialismos, eles fecharam todas as igrejas, o Sul ficou
com a liberdade. Hoje tem a maior igreja evangélica do mundo, está na Coreia do Sul, mas os movimentos de Deus não param. Aí vendo um vídeo outro dia, sempre lendo uma coisa aqui e acolá, que é a minha área também, por ser um pastor missionário, humildemente, creio eu, tentando salvar alguns, a estratégia ainda continua de mandar Bíblias através de balões. No ano passado, se não me engano, foram 40 mil Bíblias. Então eles enchem aquele balão com o gás hélio, ou botam uma Bíblia bem embalada, ou um pendrive com a Bíblia online e mandam para lá. Aí tem que fazer uma análise do vento, para onde é que está, tem um período certo para que tudo o evangelho possa chegar lá. E é interessante, olha o que acontece. Tem pessoas que pegam a Bíblia, né, e depois vendem a Bíblia para os cristãos. Então tem lá os saqueadores, quando não alugam a Bíblia, emprestam a Bíblia. São coisas, às vezes, surreais que acontecem. E tem gente que diz que a Bíblia é um gibi, né? A Bíblia é um livrinho qualquer. Pequeno detalhe, agora há pouco tempo, na Califórnia, um batismo de 2.000 pessoas, irmãos. Nós temos visto em lugares mais distantes da África, em tribos indígenas, barreiras sendo quebradas. Com a facilidade da Bíblia Online, mais de 2 bilhões de pessoas já acessaram a Bíblia Online. Então a gente percebe que o Evangelho continua sendo pregado e chegando em todas as nações. Louvado seja o nome de Deus por isso. E não está preso a nenhuma denominação. Nós batistas somos uma denominação missionária. Iniciamos agora em setembro uma nova campanha de missões nacionais. Olha a camiseta aqui atrás, Minha Pátria para Cristo. Temos grandes desafios da nossa nação, estamos reevangelizando o Brasil. O Brasil já conhece Jesus, o nome de Deus, mais de 90% da população acredita em Jesus, acredita em Deus, mas tem tem um falso evangelho sendo pregado por aí, muita coisa errada, mas nós continuamos levando o evangelho de Jesus em todos os cantos e recantos desse país, para a honra e glória do nosso Deus. Nós batistas estamos na lida desde 1609, quando Smith e Wells, com um grupo de 30 pessoas, fugindo da Inglaterra, da igreja anglicana, que batizava por aspersão, com gotinha na cabeça, batizava as crianças, e eles discordavam, foram expulsos, foram parar na Holanda, e lá começou a Igreja Batista na sua estrutura orgânica. Eu acredito que já preguei sobre isso há umas semanas atrás. E o batismo é a nossa marca, só existe um batismo por imersão. Quem não se batizou por imersão não é batizado, ponto. Aí vão para os debates teológicos. Mas a gente não perde tempo com debate teológico, a gente vive pela palavra do Senhor. E nasce em 1609, e Deus me permitiu em 2022 ir lá conhecer a Igreja Batista mais antiga, lá um espaço que era uma padaria, onde 30 pessoas começaram a se reunir, lá foram batizados. Irmãos, em 100 anos já houve um crescimento exponencial. Hoje, a Aliança Batista Mundial, que reúne mais de 240 convenções, somos 53 milhões de irmãos, membros de igrejas batistas, em 150 países, e em 180 mil igrejas, línguas, culturas, pregando o Evangelho de Jesus, pregando que só Jesus Cristo salva. Às vezes tem uma diferença de uma convenção para outra, é brasileira para nacional, para independente, para pioneira, para regular, para conservadora. Nossa, mas é povo batista crente pregando o Evangelho. Aleluia por isso. Mas só que a Igreja de Cristo não se resume aos batistas, aleluia por isso. E tem povo de Deus com outro sotaque diferente do nosso, que tem levado esse evangelho. Então procure pesquisar, a tecnologia está à nossa disposição, sobre avivamento, sobre congresso, sobre evangelização. Ainda continua a perseguição muito grande, né? portasabertas.org.br, você vai ver lá os países mais fechados, mas nenhum deles é impedimento. Então hoje a gente tem visto um mover de Deus. Aqui no Brasil, procure aí nos vídeos de cultos nas faculdades no Brasil, faculdades, irmãos, estaduais, federais.
Tem uma pastorada aí ignorante que fica dizendo: não mande seus filhos para a faculdade pública porque é dominada por isso, por aquilo outro, pelo comunismo, pela ideologia, não sei o quê. É o campo missionário. A gente já trabalhou com isso. Projetos estudantis como a existe até hoje. Vai pesquisar. Então nós precisamos entender e aproveitar todas as oportunidades à nossa volta para pregar o Evangelho. No Brasil, os evangélicos cresceu de forma extraordinária. Louvado seja Deus. Tem um monte de coisas erradas, sempre teve, sempre existirá isso. Mas a gente vê povo crente em cada lugar. A gente vê nesse país uma luta contra a corrupção. Nunca vimos tantas pessoas presas, como eu falei, políticos, empresários, colarinho branco, todo mundo indo para a cadeia. Tem que ir. Tem que ir, tem que pagar, tem que devolver dinheiro e tem que ser para todo mundo. Ninguém está acima da lei. Ah, a gente pode reclamar de uma coisinha aqui e tal, beleza. Sempre existiu isso. Mas a gente vê um mover de Deus no nosso país. E não está preso a nenhum pastor, nenhum apóstolo, que são todos falsos, não está preso a nenhuma igreja específica, não tem representante dos evangélicos, é a igreja de Cristo, os eleitos de Deus que receberam essa mensagem. Então a palavra de hoje é sobre avivamento. A palavra de Deus fala sobre pregarmos o Evangelho. Jesus vai dizer isso antes de subir aos céus: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então a igreja é o único veículo, organização, instituição, corpo, ou qualquer adjetivo que tu queiras dar, que recebeu uma ordem de incluir todo mundo, de pregar o Evangelho para todo mundo. Não tem esse negócio. Jesus não falou só, vai só para a Europa, não, vai só para a América, não, fica por aqui em Jerusalém. Não, pelo contrário, os discípulos ficaram ali meio na zona de conforto em Jerusalém. Logo depois Deus mandou uma perseguição. Quando todo mundo começou a dispersar e vai para Antioquia, vai para um lado, vai para o outro, quando vê, o Evangelho foi sendo pregado. Quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu à terra e iniciou a era da igreja. Nunca esqueça disso. A Trindade nos ensina uma metodologia, algo extraordinário. Nunca esqueça. O Deus Pai, Ele planejou tudo. Criou todas as coisas. O Deus Filho, Ele revelou a salvação. E o Deus Espírito Santo, Ele executa o serviço. Guarda isso no seu coração. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas acerca da Trindade, é a manifestação progressiva de Deus para que nós entendêssemos a pedagogia do Senhor. Então, continua o Espírito Santo há 2000 anos, Ele não subiu aos céus, está conosco, a igreja ainda não foi arrebatada, continuamos firmes nesse processo e lá naquele dia nós encontramos a manifestação do Senhor e o Evangelho foi pregado em todos os continentes. Ainda temos desafios? Temos, mas continuamos firmes no propósito. E o Brasil, queridos, é um celeiro de missionários. O Brasil tem as maiores agências missionárias do mundo. Muitos dizem que o Brasil é uma nação importante para a evangelização do mundo. Já se falava lá atrás como uma profecia desta nação. E é verdade. O Brasil, com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as lutas, temos caminhado pela fé. E eu sempre com um olhar positivo, um olhar de fé, de esperança, um olhar profético de denunciar o que está errado, mas crendo no poder de Deus. Eu gostaria de ler com vocês aqui, vou mencionar, depois você lê em casa, Jesus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, está chegando ao final. No capítulo 23, ele vai, irmãos, arrebentar os fariseus. O capítulo 23 é censura, que cada versículo ele vai falando assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí ele começa. Jesus bate bonito. E tem que bater. Vocês sabem disso. Eu gosto de fariseu, que fariseu ele nasceu para apanhar. Apanhar biblicamente, teologicamente, ser confrontado, ser afrontado. Por quê? Porque eles querem corromper a palavra do Senhor.
e eu tenho esse perfil, não tolero fariseu, luto o que tiver que lutar contra aqueles que estão atualizando a Bíblia, pessoas dentro de igreja querendo manipular, e a gente vai pagando o preço, mas Jesus pagou o maior preço, que foi para a cruz do Calvário. Nunca esqueça o sofrimento de Jesus, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, mas muito mais poderoso e exponencial do que a morte na cruz foi a ressurreição. Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida de abundância. Então, na Igreja de Cristo, a gente não tolera fariseu. Começou, não tolera pecados, porão de pecados, mentiras, manipulações, falsificação de documentos. Irmãos, Jesus, pedofilia, pornografia, assédio moral, assédio sexual, sem contar outras coisas que a gente ouve. Esses fariseus se instalam em nossas comunidades de fé por falta de profetas, por falta de pastores, mesmo que às vezes tenham lá no púlpito que é mercenário, aí essas pessoas se instalam, mas isso não é novo. Aí Jesus vai falando, no 24, irmãos, Jesus vai falar o 33 assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Não vai escapar, queridos. Porque gente velha que fica 30, 40, 50 anos de igreja, fariseu, não é convertido, é inferno. Não tem conversão para esse povo. Não tem. E Jesus diz isso aqui, é inferno. Quando nós olhamos então para o 24, Jesus começa a falar do sermão profético, destruição do templo, princípios das dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, vai falar sobre a parábola da figueira, do servo bom e tudo mais. Eu quero ficar com vocês aqui, eu vou ler um texto e ficar com um versículo. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era uma palavra profética que vai acontecer no ano 70, quando o imperador Tito destrói todo o templo de Jerusalém, enfim, e a história continua. No Monte das Oliveiras, ficava de frente, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente os ouvireis de falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isto tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus falando nesse texto aqui lindo, perturbador, que nos exorta, que fala de coisas que vão acontecer e todo mundo quer saber. E se soubéssemos? Eu já falei sobre isso. E se Jesus voltar em 2033, quando a igreja completa 2000 anos na Terra, terminando um ciclo dispensacionalista, como diz alguns teólogos? Beleza? E se nós soubéssemos? A questão é que o Senhor já está em nós. O Senhor nos salvou. O Senhor nos fez nova criatura. O Senhor avivou a nossa vida, ou melhor, nos ressuscitou da morte. Nós estávamos nos nossos delitos. Quando nós pensamos, irmãos, em avivamento, nós precisamos pensar em evangelização do mundo, como eu acabei de falar. A gente tem que pensar na unidade da igreja. Quando estamos vivendo o avivamento, independente do tamanho da nossa igreja, eu tenho falado para vocês que são minhas ovelhas e outros amigos que nos acompanham, a primeira igreja batista de Cascadura está vivendo um avivamento. Unidade em amor, singeleza de coração, santidade, um rompimento com o tradicionalismo, com concessões.
lutando contra pecados, coisas que ficam instaladas na igreja há anos. Ficam lá vícios, pecados, coisas mentiras. Talvez se você é de outra comunidade de fé, sabe o que eu estou falando. Quando nós pensamos na unidade da Igreja de Cristo, em levar o Evangelho do Senhor, avivamento é esse compromisso com essa unidade, com a compaixão, com a misericórdia. O avivamento em qualquer lugar, ele impacta a sua comunidade, ele impacta um lugar, ele impacta uma cidade, ele impacta um país e as nações. Você, quando recebeu Jesus como seu Senhor, você se entregou a Jesus, você impactou sua família positivamente. E eu espero que isso seja verdade. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós impactamos o trabalho onde nós estamos, a faculdade, os nossos vizinhos. Nós nos envolvemos na obra de evangelização. Qual é o teu envolvimento com a obra de evangelização? Somente a oferta anual? Qual o seu compromisso de oração pela vida das pessoas, pela nossa cidade, pelo Brasil, pelo mundo? O que Jesus fala sempre aconteceu, só que nós estamos vendo mais. Mas cremos verdadeiramente que houve um maior número de guerras. Existe um maior número de guerras. Há 80 anos teve a Segunda Guerra Mundial, com um estrago de morte de mais de 70 milhões de pessoas, todos os desdobramentos que vieram até agora, mas a gente tem visto aí um movimento muito maior, a população cresceu e os interesses pessoais de corrupção. Mas Jesus está dizendo que isso são apenas sinais. É uma certeza, correto, de que o juízo virá, mas essa sincronia, essa sincronia, como a gente vai botar o tempo, nós não temos, porque Jesus vai dizer em outro lugar que só o Pai sabe esse dia, só Deus sabe esse dia. Mas a gente tem que olhar para os sinais. Um dos sinais também é a apostasia. Muitos que estão no ambiente da fé, eles estão completamente abandonando sua fé ou mostrando que não eram de Jesus. E nós temos visto aí os liberais atualizando Bíblia, pessoas do mesmo sexo casando, pastores envolvidos em corrupção na política, líderes de um lado, famílias acabando, divórcio à torta e direito, pessoas dentro do contexto de igreja se suicidando. Agora, quando nós pensamos na questão do avivamento, envolve santidade, como eu acabei de falar. E aí, irmãos, Jesus, quando vai falar sobre a questão, fala do esfriamento de muitos. Mas aí, quando a gente vai para o versículo 13, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim. Quem é que vai perseverar? Os filhos de Deus. Quem é que vai perseverar? Os eleitos do Senhor. Quem é que vai perseverar? Os discípulos de Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que não retrocedem. Aqueles que não abandonam. Aqueles que não deixam de fazer a obra do Senhor. Aqueles que não se curvam para os fariseus. Aqueles que não permitem fazer aqui, botar uma coleirinha o diabo colocar. Pessoas que não têm rabo preso com ninguém, que ela precisa te difamar. Ela precisa inventar uma história da sua vida para tentar te destruir. Ela precisa conspirar contra você. E se você, nesse momento, querido irmão, querida irmã, que está vivendo uma conspiração, uma perseguição, é porque você está no caminho certo. Se lá no teu trabalho sempre tem alguém tentando puxar o teu tapete, continue firme. Se sempre tem alguém querendo te corromper, não se corrompa. Se apruma, mantém-se firme, porque o Senhor está contigo. Amém? Está aqui na Bíblia. Semana passada, conversando com 2 amigos que estão defendendo uma igreja, eles foram ameaçados pelo advogado do grupo lá que tentou dar um golpe na igreja, ameaçados. Um advogado que nem cristão que prega contra o cristianismo, ele está lá perseguindo cristãos que estão defendendo a verdade. É fruto disso. Perseverar. Então nós perseveramos em Cristo Jesus, o texto diz que é até o fim. Não importa o preço que a gente vai pagar. Você está preparado para isso? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para uma tribulação, uma grande tribulação que poderá vir e virá, só não sabemos quando? Será que a nossa geração é a última geração diante dos sinais? Nós não sabemos, mas independente de tempo, Cronos, o tempo Kairos, que é a salvação de Deus, é que importa. Então, nós perseveramos.
e essa palavra para você, e esse será salvo. Então a perseverança dos santos é a marca dos salvos. Ah, fulano está doente, não importa, a gente continua crente. Ah, fulano ficou desempregado, ele não murmura, ele continua procurando emprego. Ah, aquele irmão teve um problema na sua empresa, ela foi à falência, não tem problema, Deus vai levantar ele de novo. Ah, todos, pode inventar qualquer coisa. Esses aqui, os filhos de Deus, eles vão perseverar até o fim. Aleluia. Aí Jesus vai dizer o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Diante disso, acontecerão essas coisas e esse evangelho continuará sendo pregado, o evangelho do reino. Eu sempre falo isso para vocês. A igreja não é o reino, a igreja está dentro do reino, porque o reino é eterno. A igreja não é eterna, a igreja é temporal. Ela vai embora quando o Espírito Santo subir e Jesus descer. Ela cumprirá a sua missão. É a igreja que é a anunciadora, a igreja é o arauto, né? Os arautos do rei, aqueles homens que vinham na frente tocando a trombeta, dizendo: o rei está voltando, o rei está voltando, Jesus está voltando. Aleluia por isso. Deus já mostrou isso para João, lá João viu. Lembra desse louvor? Daqui a pouco a gente vai cantar. Queridos, Jesus vai dizer que esse evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então eu e vocês recebemos um empoderamento. Hoje fala essa palavra que nem existe no português, mas recebemos esse empoderamento quando descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Recebereis poder testemunhar. Você tem testemunhado? Tem testemunhado do evangelho de Jesus sem discurso religioso? É vida. Somos cartas vivas. Estou ali, as pessoas te buscam, as pessoas te procuram quando o bicho está pegando lá pro lado dela. Não, eu vou procurar a irmã Mariazinha, porque a irmã Mariazinha é mulher de oração. Eu vou procurar o irmão Joãozinho, porque o irmão Joãozinho dobra o joelho, eu sei que ele é servo de Deus. Queridos, você tem se dedicado à oração? O avivamento ou no avivamento, a oração é uma das marcas da nossa vida. Agora, se tu só ora às quartas-feiras, quando depois que assiste esse culto aqui, você está perdido. Se você só lê Bíblia lá no domingo, quando a gente lê a liturgia, você está lascado. Então, diante do desafio que temos de viver o avivamento, possamos entender que é uma ordem de Jesus e que nós estaremos cumprindo a missão de levar a todas as nações. Aí ele termina assim: então virá o fim. O fim está próximo. Pode estar para mim, pessoalmente falando. Estou gravando, hoje é terça-feira de manhã, está meio nublado aqui. Hoje é quarta-feira, quando você está me vendo. Nós não sabemos quando seremos chamados à presença do Senhor. Mas o fim de todas as coisas está próximo. E diante dessa mensagem escatológica, que é a doutrina das últimas coisas, pouco pregada em púlpitos aí, mas eu tenho me esforçado em Cristo Jesus para que a paróquia lá de Cascadura seja sempre alimentada pela palavra do Senhor. Nós vivemos na perspectiva da eternidade. Então fica essa palavra. Nós estamos vivendo uma sociedade adoecida. Ela está sendo laudada, diagnosticada e sindromizada. Cada doença para lá e para cá. Nós precisamos nos desapegar das coisas da terra a cada dia. Aí, com uma mente voltada para o céu, nós vamos viver em tranquilidade. Cuidado com remédios, cuidado com diagnóstico, cuidado com o que você vê na televisão, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Tem remédio para tudo quanto é lado aí, para te dar um bem-estar. Cuidado com os sintomas ou as marcas, os títulos que as pessoas estão dando. Daqui a pouquinho esse tipo de bullying, para um lado e para o outro. Ah, fulano tá assim, fulano tá assado, isso aqui é bipolar, isso aqui tá na depressão, isso aqui tem ansiedade, tem crise de pânico, esse aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá, tem que tomar não sei o que. Vamos nos dedicar à oração a cada dia, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a não cuidar da saúde, pelo contrário, eu cuido da minha. Mas você e eu precisamos manter o nosso olhar na eternidade.
de que nós estamos indo para lá. Um livro que eu estou lendo aqui, eu já falei para vocês aqui, ele fala Viciados em Si Mesmo, ele fala desse tempo assim, ó, como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Como é que você está? Então o chamado é de avivamento. E o avivamento começa no meu coração, começa no seu coração, e Deus vai unindo todo mundo nessa jornada. Aleluia por isso. Aí Jesus vai dizendo, então virá o fim. E o fim para nós é o início de um novo tempo. A morte é o portal da eternidade para a vida. E enquanto esse dia não chega, queridos, vamos pregar a palavra, vamos viver o evangelho, a vida de abundância. Nunca esqueça que cada igreja, como a nossa lá, com 100 membros, e no meio batista ou no mundo todo, cada igreja local é uma agência do reino de Deus. É ali que se prega o evangelho, ali que nós nos unimos e vamos vivendo em adoração e louvor. Mas lembre-se, nós precisamos agir também. Preguei domingo passado sobre Abraão. Deus apareceu para Abraão. É Deus que se revela. E se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, Deus está se revelando a você nesse momento. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está afastado aí do ambiente da fé, está vivendo um desânimo, o texto vai dizer que Abraão estava sentado na porta da tenda e ele de repente levantou os seus olhos e viu aqueles 3 homens, que eram 3 anjos, que foram com uma mensagem de salvação para ele, para Sara, falando sobre Isaac e que eles seriam líderes, os pais de uma grande nação. E isso aconteceu. Então, no dia de hoje, quando nós pensamos em avivamento, o chamado de Jesus é para que eu e você vivamos isso todos os dias. Só que o avivamento não tem data. Às vezes fico vendo uns congressos assim, vamos começar o avivamento em nossa igreja, congresso de avivamento, treinamento para desenvolver o avivamento. Irmãos, avivamento vai trilhar o caminho da oração, do compromisso com a palavra e vida de santidade, evangelização, tudo que eu falei. Então, nesta noite ou neste dia, a palavra hoje para você é: continue firme, perseverando, levando o amor de Jesus às pessoas. Use a sua influência, a tecnologia, para levar o nome do Senhor, tributar a Ele toda a honra e toda a glória, queridos. E como batistas que somos, missionários que somos, vamos continuar orando pelo nosso Brasil. O Brasil nunca será do Senhor Jesus nos moldes que alguns falam por aí, numa questão institucional. Não, se todos os governadores do Brasil forem evangélicos ou de Jesus, porque se o presidente for assim, se o prefeito for assado. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha individualmente nas pessoas que podem estar nesse níveis de poder. Só que Deus não precisa de ninguém. O chamado para mim e para você, homens e mulheres, quer sejamos anônimos, quer sejamos famosos, quer estejamos numa comunidade de fé de 100 membros, de 1.000 membros, de 10 mil membros, ou como batistas mundiais, 51 milhões de pessoas, em centenas de nações. Não importa o nome que possamos vir dar, o que importa é que os filhos de Deus, aqueles que foram chamados, e eu espero que vocês sejam, eles perseverarão até o fim e levarão a grande mensagem de que só Jesus Cristo salva. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aí mais um restante de semana. Domingo que vem, para você que é da PIB de Cascadura, correto? A casca é dura, mas o coração é mole, que é o nosso slogan. Teremos celebração da ceia do Senhor, celebrando a ressurreição, como sempre fazemos dominicalmente. Escola Bíblica Dominical no outro trimestre agora, vamos estudar sobre os profetas menores. Deus enviando novos irmãos para a igreja, novos projetos vão acontecer agora nesse segundo semestre. E queridos, vamos vivendo um dia de cada vez, segundo a vontade do Senhor. E a gente termina o culto cantando João Viu. Lembra lá antigão, quem é batistossauro como eu? E o que João viu é verdade. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu o veja. Um grande abraço, fique na paz e até lá. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono,
voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e em meio aos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. E eu também espero